Lei número 7.210, de 11 de julho de 1984, institui a Lei de Execução Penal. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Título 2. Do condenado e do internado. Capítulo 1. Da classificação. Artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução da pena. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame que trata esse artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Artigo 9º. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá: Inciso 1. Entrevistar pessoas. Inciso 2. Requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. Inciso 3. Realizar outras diligências e exames necessários. Artigo 9º-A. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas de genética forense. Parágrafo 2º. A autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Parágrafo 3º. Deverá ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Capítulo 2. Da assistência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 10. A assistência ao preso
e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: inciso 1, material; inciso 2, a saúde; inciso 3, jurídica; inciso 4, educacional; inciso 5, social; inciso 6, religiosa. Seção 2, da assistência material. Artigo 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Seção 3. Da assistência à saúde. Artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não tiver aparelhado para prover assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Seção 4. Da assistência jurídica. Artigo 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Artigo 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado.